O Instituto Português de Mar e da Atmosfera elevou já esta manhã de 9 para 13 os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva pontualmente forte e acompanhada de trovoadas. De acordo com o IPMA, estão hoje sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Porto Alegre, Setúbal, Évora, Beja, Faro, Coimbra, Aveiro, Viseu e também o distrito da Guarda. O aviso amarelo é o terceiro mais grave numa escala de 4 e significa risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Em São Pedro do Sul, no Executivo Camarário, maioria e oposição têm leituras diferentes sobre os documentos de prestação de contas da empresa municipal Termalistur. Os documentos de prestação de contas da Termalistur foram ontem debatidos na reunião privada da Câmara Municipal. Ao final da manhã, os vereadores do PSD emitiram um comunicado onde criticam duramente a gestão da Termalistur em 2015. Os sociais-democratas desconfiam que tenham existido camuflagens nas contas. Adriano Azevedo, vereador do PSD, contactado pela Lafões, avança com as principais críticas ao documento. Em primeiro lugar, percebe-se logo uma questão de fundo, ou seja, em 2015, quando apresentaram o relatório de contas para 2014, isso aconteceu em março, através de uma conferência de imprensa, enfim, e foi alvo de grandes elogios por parte da administração e da Câmara Municipal. Nós já nessa altura, ficámos um bocado apreensivos sobre aqueles números, mas pronto, fomos fazendo a nossa análise e verificámos que havia ali coisas que não batiam completamente certo. Mas, seja como for, a empresa apresentou resultados positivos e até significativos. Portanto, tudo bem, é preciso perceber que quem fez a promoção das termas em 2013 ainda foi o anterior executivo, foi uma promoção bem feita, se bem se lembram, com o Festival da Água, com uma grande projeção em termos de marketing a nível nacional, e é evidente que 2014 eventualmente houve proveitos dessa grande promoção feita. E portanto isto aconteceu, a apresentação dos resultados em março. Este ano os resultados aparecem 2 meses depois. Portanto, desde logo nós devemos perguntar porquê que demoraram mais de 2 meses a apresentar os resultados. Para nós a leitura acho que é simples, deixo também essa reflexão aos ouvintes. Tem a ver fundamentalmente com a situação da empresa não ter corrido bem, como é óbvio. E os números são os números e não dão aso a qualquer dúvida ou engano. Basta perceber o seguinte: houve efetivamente um registro de 623 mil euros de dívidas a fornecedores. Ou seja, a Câmara Municipal deve neste momento a fornecedores 968 mil euros. Ou seja, há um aumento de mais de 169%. Isto é um número muito preocupante. E porquê? Efetivamente, a Termalistur teve uma diminuição de termalistas de 600 termalistas naquilo que são os tratamentos ditos terapêuticos. São aqueles que deixam dinheiro, são aqueles em que os termalistas estão, no mínimo, 2 semanas. Portanto, e esses 600 termalistas a menos representam 170 mil euros. Ora, 170 mil euros é muito dinheiro. Mas mais grave, se nós olharmos para os números, aqueles que são os números da atividade completa da empresa, ou seja, o resultado operacional da empresa dá-nos uma diminuição de 200 mil euros. Portanto, 200 mil euros é muito dinheiro, diminuição de receitas, de resultados operacionais. E porquê é que isto acontece? Acontece por muitos fatores. E, no entanto, a empresa apresenta-nos um resultado líquido de 7 mil euros. Só que para nós, este resultado líquido de 7 mil euros positivos não corresponde à verdade. Ou seja, nós quase que arriscamos que houve camuflagem dos resultados. E por uma razão muito simples. Não se percebe porque é que foram vendidos equipamentos. É preciso perceber a quem foram vendidos, porque é que foram vendidos, porque é que isto não aconteceu em anos anteriores. É preciso perceber porque é que há custos transitados muito significativos, ou seja, o próprio administrador, ainda hoje em declarações à Rádio de Lafões, veio dizer que o resultado devem a que teve, um investimento grande em toalhões, em roupões. Isso é mentira. Porque esse investimento foi transitado para o corrente ano, portanto não influenciou o resultado de 2015, e depois a empresa beneficia de uma forma muito grande da descida da Euribor, estamos aqui a falar em mais de 50 mil euros. É evidente que todas estas situações me levam a pensar que efetivamente o resultado real da empresa é tudo menos positivo. E portanto houve necessidade de fazer aqui uma engenharia financeira exatamente para, dar a volta ao resultado não positivo. Isto é muito preocupante.
preocupante, porque acho que uma empresa como a Termalistur deve exatamente pautar por critérios de honorabilidade e de rigor relativamente às contas, e daí este atraso. O atraso dos 2 meses só tem essa explicação, não tem outra, porque senão havia conferência de imprensa, havia uma série de foguetório. Agora, o mais grave disto tudo, na minha perspectiva, é que nós temos que tratar a empresa Termalistur com uma lógica empresarial de rigor, de profissionalismo e de competência. E o que acontece nestes últimos tempos é que isso não se verifica. Basta ver o que tem acontecido em termos daquilo que é a promoção das termas a nível do mercado interno e até do mercado internacional externo. Se repararem, nós na altura até falámos na participação péssima que a Termalistur teve na BTL. Está aqui o resultado, quer no ano passado, quer este ano, ou seja, não há uma aposta no mercado interno. Os administradores, por aquilo que a gente vai ouvindo, parece que estão rendidos, parece que estão conformados com esta situação e chegam ao ponto de dizerem que, enfim, o mercado interno quase que já deu o que tinha a dar. Isto não pode ser. A empresa tem uma cota de mercado de termalistas muito elevada, tem que aumentar essa cota de mercado, tem que ir à procura de termalistas através de uma política audaz de promoção, mas promoção como deve ser. Não é colocar uns cartazes, não é andar por aí a fazer umas festas, não é trazer as televisões, custam muito dinheiro, contrariamente ao que dizem, e não servem para nada, porque são naqueles programas domingueiros. O Sr. Presidente da Câmara chegou ao ponto de, no ano passado, dizer que tinha contactado seus colegas de Câmara do país exatamente para aumentar o número de termalistas e que isso ia ser evidente em 2015. Então onde é que estão os resultados? Zero. Ou seja, não houve exatamente nenhum aumento de termalistas por essa via. A nível do mercado internacional, aquilo que é a internacionalização das termas, que devia ser uma prioridade absoluta, o que é que a gente verifica? Verificamos, sem dúvida, que não há internacionalização das termas. Aquela geminação com Villeneuve-Leroy, todos se lembram, pesa que houve, todos se lembram da aposta que devia ser feita nesse mercado francês e até hoje trouxe 0 termalistas. Isto é muito grave, porque nós andamos, efetivamente, a gastar dinheiro em termos promocionais, em termos de eventos termais, em termos de publicidade, em televisões, em rádios, em jornais, e depois o resultado é exatamente ao contrário. O que é que isto nos leva a concluir? Que a administração, efetivamente, não está a saber conseguir vender o produto termal, vender as termas de São Pedro do Sul. Eu sei que existem da parte dos hoteleiros, da Associação de Hoteleiros, da Agência de Promoção de Turismo do Centro, da Entidade de Turismo do Centro, toda a boa vontade em ajudar as termas de São Pedro do Sul. Mas para isso era preciso que as termas, a administração das termas e a Câmara Municipal soubessem alguma coisa de turismo e de termalismo para efetivamente atacarem os mercados como deve ser e captarem mais termalistas e mais turistas na ótica da saúde e do bem-estar, para que efetivamente nós conseguíssemos ter aqui um polo de desenvolvimento que criasse mais emprego, melhor emprego, que atraísse novo investimento, e nós verificamos que as pessoas estão quase rendidas à fatalidade de nada mudar. No ano passado foi um ano, pronto, que se pode dizer especial, porque houve ainda o recolher de dados e de uma promoção bem feita que tínhamos feito no ano anterior, mas em 2015 foi o que se viu. Eu já disse várias vezes em reuniões de Câmara que nós estamos disponíveis para ajudar a Câmara e para ajudar a Termalistur. Pelo visto não querem os nossos contributos, que era importante que houvesse aqui uma mais-valia, uma criação de valor em termos de capital social que nós temos no Conselho, para, enfim, procurarmos exatamente fazer crescer o negócio, porque é através do negócio que se cria emprego, que se atrai investimento e que se cria desenvolvimento. É isso que é preciso para as termas. E nós, efetivamente, ficamos preocupados quando nos vem mascarar os números, e isso ainda é mais grave, porque estar a barrer as coisas para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter problemas graves, e a verdade é esta: nós não podemos deixar cair as termas. As termas têm que crescer, têm que evoluir, mas têm que, enfim, ter a criatividade necessária para se afirmarem como um polo de grande desenvolvimento a nível local e regional. Adriano Azevedo, vereador do PSD no Executivo Camarário, com as críticas dos sociais-democratas às contas da Termalistur de 2015. Do lado da maioria, Pedro Mouro, vice-presidente da autarquia e vereador com a área financeira, devolve as críticas à oposição, lembrando os tempos em que Adriano Azevedo foi elemento do Conselho de Administração da Termalistur. O vice-presidente reconhece que há ainda muito trabalho a ser feito, mas sublinha que quer a recuperação no número de clientes desde 2013 até hoje, bem como o facto de se conseguir pelo segundo ano consecutivo resultados positivos. São reações já esperadas, porque nós, sobretudo agora que nós vemos sobre
sobretudo o professor Adriano Azevedo, num período que parece já quase de pré-campanha, a colocar tudo em causa e a colocar todo o trabalho em causa por parte de quem tem trabalhado, sobretudo a administração da Termalistur e todo o esforço dos colaboradores da Termalistur para que os resultados fossem os melhores e, portanto, já é esperado este tipo de atitudes. Aliás, devo dizer que o professor Adriano Azevedo já falou mais de contas da Termalistur neste último ano e meio ou 2 anos do que em todos os anos que esteve lá enquanto administrador e enquanto tinha lá responsabilidades. Portanto, isso demonstra a atitude e a seriedade neste tipo de situações. E devo dizer e recordar que, enquanto administrador daquela empresa municipal, foi responsável por prejuízos só em 2012 e 2013 de mais de 900 mil euros. E colocar agora tudo em causa em 2 anos que tivemos resultados positivos num ano de mais de 100 mil euros e agora de 7 mil euros, obviamente diz tudo da forma como estamos a analisar toda esta situação. Mas, de facto, se recordarmos do professor Adriano Azevedo, foi administrador da Termalistur em 2012 e a empresa teve um resultado negativo de 470 mil euros. Nunca me lembro dele se ter pronunciado sobre o mesmo. Em 2013 teve um resultado negativo de 540 mil euros, também não se pronunciou sobre o mesmo, ou não justificou o mesmo. E, portanto, vir agora colocar tudo em causa nestes anos em que a situação tem melhorado, obviamente que há muito trabalho a trilhar, há muitas dificuldades para o setor, há muitas dificuldades para a empresa municipal, elas são públicas, nós nunca as escondemos. Aliás, devo dizer que algumas dessas dificuldades têm a ver com o fim das coparticipações do Serviço Nacional de Saúde e programas do Inatel que estavam associados ao termalismo e que muito têm contribuído para um decréscimo que se verificou, quer em termos de número de aquistas, quer em termos sobretudo do termalismo clássico e, portanto, e nunca me lembro, isto já vem desde 2011, das diligências do professor Adriano Azevedo para colmatar esta problemática ou insurgir-se publicamente e de forma, digamos, específica sobre estes 2 casos para que este fim das comparticipações e este fim destes programas do Inatel deixassem de existir. Ainda assim, repito, o nosso número de clientes em 2013, que foi o último ano em que o professor Adriano Azevedo esteve com responsabilidades na Termalistur, foi de 14.700 aquistas que nós tivemos. Em 2015 tivemos 15.600. Obviamente são anos que estão muito longe daquilo que já foi possível e daquilo onde podemos chegar. Estamos a trabalhar para melhorar, mas certamente os anos 2014 e 2015 foram melhores. Eu recordo que, e a propósito das declarações que o professor Adriano fez, de que o ano passado fizemos uma grande apresentação das contas, não poderia ter sido de outra maneira, porque de facto, quando andaram a criar algum clima à volta da Termalistur, porque tinha tido 2 anos de prejuízos consecutivos e se tivesse um terceiro isso poderia ter tido consequências, sobretudo criando algum mal-estar e alguma preocupação junto dos nossos colaboradores e dos nossos fornecedores, tivemos a necessidade do ano passado de fazer uma apresentação pública de um resultado positivo e com algum otimismo que seria uma fase de viragem. Essa fase de viragem foi evidente e eu recordo que nessa altura, por parte dos seus vereadores da oposição, vaticinaram um mau futuro para a empresa porque diziam até na altura, e eu recordo-me, agora que vão abrir as termas de Chaves, quero ver, agora que vão ser os problemas. E de facto, se calhar agora estavam à espera de um grande prejuízo e portanto isso não aconteceu e portanto agora querem atirar para todos os lados para tentar minimizar. Obviamente há muito caminho para fazer, como eu já disse, do ponto de vista da promoção, do ponto de vista de solucionar os problemas das comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, do programa do Inatel, que são sobre isto que estamos a trabalhar, da problemática do IVA também, e para todos esses problemas eu convido os seus vereadores da oposição a ajudarem-nos a resolver esses problemas de forma efetiva e honesta. E portanto, mais uma vez eu digo que aqui tentar baralhar estes números e tentar, de certa forma, minimizá-los, aliás, o professor Adriano baralha completamente os números, fala em dívidas da Câmara de 600 mil euros, quer dizer, se a Câmara tivesse uma dívida só de 600 mil euros, estamos todos muito contentes. Portanto, está a misturar as contas das Termalistur com a das Câmara, aliás, nem se percebe o que é que ele quis dizer com isso. Recordo, foi responsável por 2 anos seguidos de 920 mil euros de prejuízo. Neste momento, e se fizermos esta pergunta clara que os somparenses querem ouvir, a Termalistur neste momento tem mais ou menos dívida do que quando nós chegamos. Tem uma dívida, e eu respondo, tem uma dívida menor de 1,5 milhões de euros. Tem resultados positivos com contas certificadas por um revisor oficial de contas. Portanto, se a situação pode melhorar, pode efetivamente
efetivamente melhorar, precisamos da ajuda de todos. Se for perguntar à Associação de Hoteleiros, aos nossos hoteleiros, se a situação está melhor, se as taxas de ocupação têm aumentado, se o número de turistas e o número de dormidas no nosso concelho tem aumentado, eles de certeza que lhes vão responder por si, que sim. Deixo esse desafio até à Rádio Lafões ou até ao professor Adriano Azevedo, que contacte os dados da entidade regional do turismo sobre São Pedro Sul e que verifique se temos aumentado ou não o número de turistas no concelho. Se a promoção, como ele diz, está a ser tão mal feita, porque é que o número de turistas tem aumentado? É essa a pergunta que eu deixo aqui no ar. E se de facto ele acha que a promoção, que foi o tal Festival da Água que fez em 2013, que eu diria mais, que foi mais uma autopromoção dele do que de facto uma promoção para as termas, e se quiser que eu torne públicos quanto é que foi o custo dessa autopromoção que foi feita nesse Festival da Água, também o faço. Se quiser colocar em causa alguns resultados, podemos ir ao ano 2011, a quando de um célebre incêndio na lavandaria, também o faço. Se quisermos ver quais foram os resultados que as termas teve da ida do Sr. Vereador Adriano Azevedo na altura à Alemanha para tentar promover as termas e qual foi o retorno que isso teve, também lhe posso mostrar isso. Relativamente à questão da germinação francesa, que foi iniciada por ele, nós só demos essa continuidade. Posso dizer que nesse âmbito já vamos ter durante o ano 2016 os primeiros franceses a vir às nossas termas. Portanto, a situação pode melhorar, estamos cá a trabalhar para isso, temos um índice de satisfação dos nossos aquistas que tem atingido parâmetros recordes pelos inquéritos que nós lhe temos feito e, portanto, podemos também torná-los públicos. Portanto, contamos com todos, a situação pode muito melhorar, apesar de nós não termos pedido cota de mercado, é óbvio que o mercado termal tem estado estrangulado fruto destes problemas todos associados e da conjuntura. Ainda assim, não temos perdido cota de mercado, mas há um longo caminho a percorrer e desafio esses seus vereadores a trabalhar connosco de forma honesta e criativa. Sr. Doutor, daquilo que se pode prever do comunicado que foi emitido pelos vereadores do PSD, no ar fica a ideia de que pode ter havido aqui algum tipo de engenharia, da chamada engenharia financeira, para que o resultado final do exercício tenha sido estes 7.000 euros positivos, quando se tal não acontecesse, o resultado poderia ter sido negativo. Isto tem algum tipo de fundamento? Como é que contesta esta... O que é que para ele a engenharia financeira, quando começou-me a falar de uma situação de 600.000 euros de dívidas a fornecedores, eu não sei o que é que isso poderá ter a ver com a engenharia financeira. A engenharia financeira se calhar pode ser o exemplo que eu dei do tal incêndio de há uns anos, e se calhar aí já entraria mais no conceito de engenharia financeira. Como disse, as contas estão auditadas pelo nosso revisor oficial de contas, todas as operações contabilísticas estão validadas e, portanto, não vejo onde queira chegar. Pedro Mouro, vice-presidente da autarquia de São Pedro do Sul e vereador na área financeira. A maioria e a oposição no Executivo Camarário têm leituras diferentes sobre as contas da empresa municipal Termolistur. São já conhecidos alguns pormenores do que será o programa das festas da cidade de São Pedro do Sul, edição 2016, onde Augusto Canário e amigos, e ainda Agir, serão cabeça de cartaz. Assim, ao que conseguimos apurar, no sábado 25 de junho terá lugar um concerto de tributo aos ABBA, pela banda ABBA Mia, sendo que a noite irá encerrar com um espetáculo de DJ. No domingo, dia 26, para além das marchas populares que este ano estão de regresso às festas, haverá a atuação de Canário e amigos. Na terça-feira, dia 28 e véspera do feriado municipal, irão atuar os Hi-Fi a partir das 22 horas, sendo que depois da 00:30 sobe ao palco mais um DJ. Na quarta-feira, dia 29, feriado municipal, haverá concerto de Agir a partir das 22 horas. Estes são para já os dados que tivemos acesso. A programação completa e definitiva deverá ser conhecida nos próximos dias. A Câmara Municipal de Viseu anunciou ontem que a campanha de combate e regularização de ligações ilegais de água e de saneamento desenvolvida desde fevereiro de 2014, permitiu angariar 3.300 novos clientes. Segundo o autarca viziense, o expectável aumento da receita será integralmente usado para reinvestir na qualidade e na cobertura das redes de água e saneamento e nas políticas de preço social para famílias carenciadas e numerosas.